Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos e dignas de viver em paz. Que possamos todos nós, reunidos virtualmente, agradecermos a Deus por essa oportunidade bendita de estudo, de consolo e de congraçamento, ainda que virtualmente realizado. E para efetivamente iniciarmos a conversa de hoje, convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que juntos e juntas possamos fazer a prece de início desse nosso trabalho. Senhor misericordioso, reunidos em Teu nome, novamente nos encontramos, a fim de melhor esclarecer as nossas consciências e de fortalecer os nossos corações para os desafios que a vida nos pede: luta, coragem, fé e alegria de viver. Permite-nos, Senhor, que os esclarecimentos ofertados e decorrentes da Tua mensagem divina possam ser para cada uma de nós, o bálsamo e o lenitivo necessários para as necessidades que a todos nós visitam. Sê Senhor da vida com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Tem uma passagem que é relatada por Mateus, e também relatada por Lucas. Né? Os dois evangelistas fazem o registro desse episódio neotestamentário que envolve Jesus de Nazaré. Já havia acontecido o Sermão do Monte, aquele episódio lá no monte, numa das colinas do Monte Carumhatim, onde Jesus fez o Sermão do Monte, apresentou as bem-aventuranças, fez a apresentação de todas aquelas orientações, exortações, proibições, né, tudo naquele episódio do Sermão do Monte. Muitas curas, depois daquele episódio, também já tinham sido realizadas. Jesus já estava efetivamente em missão na Terra, né, nessa missão pública, como normalmente se relata, né, a vida pública de Jesus. Jesus sempre está em missão, sempre esteve em missão, mas aquele período dos 3 anos que temos registro nos evangelhos, de fato, já havia se iniciado. E depois de todos esses episódios, né, Mateus e Lucas, como eu disse, registram um momento em que Jesus realiza o chamado Sermão aos 12 Apóstolos, que é um momento onde Jesus ele vai apresentar aos apóstolos, de uma maneira mais específica, mais organizada até, digamos assim, a missão que aqueles apóstolos devem realizar. É o primeiro momento em que Jesus pede aos apóstolos que eles efetivamente passem a realizar uma atividade. Não apenas a atividade de acompanhar e assessorar Jesus, mas que eles em si comecem a ensinar, a pregar, a realizar, né, as curas, os ditos milagres, que eles também passem a assumir uma tarefa nessa seara do Senhor. E ali o Senhor apresenta a missão a cada um deles, fala, porque é assim que um líder se comporta, apresenta o trabalho, anuncia quais são as maiores dificuldades que podem ser enfrentadas, e Jesus falou para eles sobre as perseguições que eles poderiam vivenciar, de não serem compreendidos, de não serem entendidos no trabalho que estavam realizando, que inclusive essas dificuldades viriam no próprio meio entre eles, em que poderia haver divisões, fez orientações, aconselhamentos de como proceder, de como não proceder, o que fazer, o que evitar, do que deveriam ter mais cuidado,
do que deveriam se precaver, aquelas orientações para o início de um trabalho tão grandioso como é o trabalho da Seara do Senhor. E quando Jesus vai encerrando essa fala, né, esse momento do chamado sermão aos 12 apóstolos, tem um trecho da fala de Jesus, que com certeza é um trecho conhecido, muitos irmãos e muitas irmãs devem se recordar desse episódio, e que Jesus diz assim: todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto, não temais. E esse trecho específico, relacionado a essa contagem dos fios de cabelo, dentro desse contexto de apresentação de missão, de orientações, de alerta, de consolos, de procedimentos e dicas de procedimentos, na verdade, ela é, apesar de pequena, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto, não temais. Apesar de ser uma fala muito curta e muito simplória, aparentemente, ela é farta de um consolo muito profundo, muito verdadeiro, e de uma lição esclarecedora de muita densidade filosófica e universal. Particularmente, é uma das passagens de Jesus, a mim, mais bonita. Não que seja minimamente possível dizer qual é a passagem de Jesus mais bonita, qual é a passagem de Jesus mais importante. É porque todos os episódios que envolvem o nosso mestre são efetivamente importantes e belos. Mas essa, pela singeleza de uma fala tão aparentemente despretensiosa, mas ela revela um altíssimo nível de apropriação e de conhecimento de Deus e, em consequência, de Jesus, enquanto mestre, guia e governador de todos nós terrenos, sobre essa apropriação e conhecimento de Deus sobre a criação divina, independentemente das circunstâncias e das peculiaridades das circunstâncias. A simbologia dessa frase, ela envolve dois pontos muito curiosos. A questão dos fios de cabelo e a questão do verbo estar. São dois pontos que chamam muito a atenção nessa frase. Nós, né, pensando nos nossos cabelos, nós sabemos dizer qual é o tipo do nosso cabelo. Se nosso cabelo é liso, se nosso cabelo é ondulado, se nosso cabelo é cacheado, se nosso cabelo é crespo. Independentemente do tipo, uma coisa todos nós sabemos. Todos os cabelos, sem exceção, são bons. Não existe um cabelo que não seja bom. Seja liso, ondulado, cacheado ou crespo. Todos são bons, mas de tipos diferentes. Nós sabemos a cor do nosso cabelo, ou sabemos das transformações da cor do nosso cabelo. Meu cabelo é preto, castanho muito escuro, quase preto, está em transformação. Há muito tempo, na verdade, estou eu assumindo a transformação desde que passamos por esse processo de pandemia. Eu tenho uma genética para cabelo grisalhos muito forte, né? E lá desde os 20 anos, né, eu comecei a ter fios brancos e ele está agora na transição, né? Uma parte aqui bem já grisalha e o comprimento, porque nós também sabemos do tamanho dos vossos cabelos. Então, ele está aqui numa cor em definição. Né? Nós sabemos a cor do nosso cabelo. O meu, por enquanto, está branco, preto, em crescimento e em desenvolvimento. O tamanho do nosso cabelo grande, nosso cabelo curto, nosso cabelo em tamanho longo, nosso cabelo muito grande, esperando para ser cortado. Então, nós sabemos dizer qual é o tipo, qual é a cor, qual é o tamanho do nosso cabelo.
mas nenhum de nós sabe dizer quantos fios de cabelos nós temos nas nossas cabeças. Não é verdade? Essa contagem, ela não é possível. Ela não é possível em razão da quantidade de fios que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos temos, e por um fenômeno muito natural de uma queda, num processo de renovação, né, desde que não seja nenhuma queda relacionada a alguma patologia, algum processo que precise de um cuidado específico, mas que os nossos cabelos naturalmente caem. Então, ainda que nós fôssemos capazes de contar todos os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo na nossa cabeça, por conta dessa queda natural, essa contagem ela está sempre desatualizada. E Jesus, na fala dele, diz: todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, algo que nem nós temos a mínima ideia de fato, quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, Deus o sabe. E Jesus usa o verbo estar, estão contados. O verbo estar, diferentemente do verbo ser, porque Jesus não diz os cabelos da vossa cabeça são contados. Ele usa o verbo estar, estão contados. E o verbo estar, ele expressa lugar, tempo, com efetiva precisão. Não é o que era, não é o que será, é como está agora neste exato momento. Não é o que sou, mas onde estou. E essa delimitação do momento da ação é expressa no verbo estar. E Jesus usa de forma muito profunda, filosoficamente profunda, essas duas questões. A simbologia dos fios de cabelo, para dizer que algo que diz respeito a nós, que é tão singelo, que é tão presente, mas que é tão singelo e que sequer é objeto de uma preocupação nossa. Teoricamente, nenhum de nós está preocupado em saber efetivamente quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, mas Deus sabe. E Deus sabe em tempo real, numa contagem atualizada, numa lista de fios atualizada, segundo a segundo, porque esses fios estão contados. Então, essa passagem de Jesus mostra que o conhecimento profundo que Deus tem de toda a sua criação envolve o conhecimento de nós, espíritos, encarnados e desencarnados, nas delicadezas, sutilezas, miudezas e minúcias que nós mesmos não somos capazes de conhecer. E que essa profunda apropriação e conhecimento de Deus sobre sua criação é, sim, motivo inafastável para que nos sintamos seguros e protegidos. E é por isso que Deus, em sendo amor, em sendo o amor inigualável em nossas vidas, faz com que Jesus, em falar que Deus nos conhece num nível de profundidade inimaginável, recomenda: não tem mais, porque Deus é amor. Esse ser que nos conhece nessa profundidade tal, não é de maneira nenhuma um ser que usaria algo que usaria essa informação e esse conhecimento, essa apropriação de uma forma que pudesse nos prejudicar. Porque, necessariamente, Jesus sempre nos lembra que Deus é amor. E em sendo esse amor inimaginável, em grandiosidade, em manifestação, em expressão, não há outra coisa a não ser pensar que não devemos temer. Porém,
esse amor inigualável, esse Deus amor, ele também é um Deus de inafastável justiça. Ao mesmo tempo em que nós não devemos temer Deus porque ele é amor, nós também não podemos desatentar para esse amor que de maneira alguma se relaciona com irresponsabilidade, com permissividade, com deixar de lado de qualquer jeito e de qualquer forma. Porque do mesmo jeito que Jesus disse, não temais, porque Deus é amor, pensando num Deus justiça, usando de um bom pernambuquês, eu respeitosamente acrescento não nos abestalhemos e não façamos besteira. Porque se esse Deus sabe até os fios da nossa cabeça, ele também sabe das mais mínimas ações, pensamentos e sentimentos que vive e que nós produzimos em nós. E é por isso que não temamos, mas também não nos abestalhemos. Porque nós precisamos ter a exata compreensão, e é justamente sobre isso que trata o texto base da conversa deste momento entre nós, da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Lá em Um Livro dos Espíritos, na quarta parte, a última parte do Livro dos Espíritos, denominada Esperanças e Consolações, no capítulo 2º, que vai tratar das penas e gozos futuros, tem duas perguntas pequenas, inclusive, no seu tamanho, extremamente profundas, na sua significância e no seu ensino ali contido. Perguntas 963 e 964. É reforçada a ideia ensinada por Jesus, de que Deus está no absoluto comando de todas as coisas que acontecem. Que as mais mínimas coisas, elas são conhecidas pelo Senhor das nossas vidas. E que esse conhecimento, ele não deve, de maneira nenhuma, ser objeto para nós de um medo, de um temor. Meu Deus, Deus sabe. Ai, Deus está sabendo. Não é esse sentido, e por isso Jesus diz, não temais, não é esse sentido em relação ao conhecimento de Deus sobre nós que nós devemos desenvolver. Mas um dever consciencial decorrente do conhecimento de que Deus tudo sabe. Porque é justamente a partir do estabelecimento desse comando divino na vida e no universo, e nas nossas vidas e nos nossos universos íntimos, que a manifestação do amor e da justiça divina acontecerá. Daí, penas e recompensas inevitavelmente acontecerão. Então, como consequência de cada ação nossa, por mais singela aparentemente que seja, haverá, em havendo erro ou acerto nesses nossos procedimentos, uma pena ou uma recompensa. E tudo isso se estabelecendo com base nessas duas balizas. A baliza do amor, do não temais. A baliza da justiça, do não nos abestalhemos e não façamos besteira. Lá na questão 963, a primeira questão dessas duas perguntas, objeto do tema desta conversa, Allan Kardec, o nosso codificador, indaga ao Espírito Verdade, todos aqueles espíritos que estavam ali trazendo para nós o Consolador prometido por Jesus, pergunta de que maneira se dá esse processo de conhecimento de Deus sobre as ações da nossa vida. Será mesmo que Deus sabe de todas as coisas da nossa vida? Será que as coisas mais
pequenas, Deus em sendo tão grande e havendo tantas coisas sérias, graves, importantes, acontecendo não só na Terra, mas no universo como um todo, né? Coisas que sequer conhecemos. Será que isso também não seria tudo objeto da ação do cuidado divino? E o Espírito Verdade e sua equipe de espíritos ali envolvidos trazem no meio da resposta uma frase completamente associada àquela mensagem de Jesus, dos cabelos contados na cabeça. Diz o Espírito Verdade que nada é demasiado pequeno para a bondade de Deus. Nada é demasiado pequeno para a bondade de Deus. Não há ninguém nem nada que esteja afastado de Deus. Não há ninguém nada que esteja esquecido por Deus. Não há ninguém nada que esteja abandonado por Deus. Deus se ocupa e cuida de toda a sua criação. Como Jesus dizia em outros momentos no Evangelho, ele cuida dos lírios, ele cuida dos pássaros, ele cuida dos pardais, ele cuida das coisas mais singelas da criação. Não menos cuidados Deus teria conosco, os seres inteligentes da criação. Todos nós estamos cuidados, observados e amados por Deus. Pode acontecer de nós nos distanciarmos de Deus, por não mantermos a conexão, o vínculo, a afetividade, a sintonia com a divindade e com o nosso Criador. Mas mesmo nesses casos em que o Criador, em que a criatura não se aproxima do Criador, o Criador, de maneira alguma, se distancia e se afasta das suas criaturas. Deus é amor, e enquanto amor, estará sempre cuidando e zelando de cada um de nós. Mas esse amor, ele é um amor de justiça. Ele é um amor de manifestação de uma regra de proceder a ser observada. De um procedimento que se manifesta pelas suas leis, de uma conduta que está especificada e tipificada no Código Divino Universal e que nos diz como fazer e como agir. E é por isso, né, que, como eu disse, um bom pernambucanês, né, mas de forma muito respeitosa, nós não podemos achar que esse Deus que não devemos temer também nos possibilite fazer besteiras. Nós não podemos fazer besteiras. E o Espírito Verdade, na questão 964, a segunda questão, quando vai responder sobre como é que acontece essa aplicação das penas, das recompensas, por que acontecem essas questões relacionadas a bem agir, mal agir, quais são as consequências disso? O Espírito Verdade, ele diz na sua resposta uma frase que eu destaco aqui para a nossa reflexão. Deus tem as suas leis, as chamadas leis divinas, leis naturais. Né? Leis essas que são apresentadas no seu aspecto moral na terceira parte do livro dos Espíritos, a parte anterior a essa parte que nós estamos analisando e conversando. Né? Quando apresenta lá a lei divina, oral, e lá é apresentado toda essa manifestação de conduta na perspectiva moral do que Deus espera para cada um de nós. E essas leis continua o Espírito Verdade, que regulam todas as nossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Então, o Espírito Verdade,
ele usa de uma sinceridade e a apresentação de um nível de responsabilidade muito clara e muito objetiva. Deus tem as suas leis. Essas leis regulam todas as nossas ações. Se nós violamos essas leis, a responsabilidade da violação é nossa. A culpa será nossa. Lembremos-nos que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando são apresentadas as leis morais, né, essas leis que regem o nosso procedimento, o nosso comportamento ético em sociedade, uma das primeiras coisas que nos é apresentado enquanto esclarecimento pelo Espírito Verdade é onde é possível encontrar essas leis. Será que é numa religião? Será que é em algum livro? Será que eu preciso saber ler? Será que eu preciso de algum estudo específico? Será que eu preciso ser parte de algum grupo, de alguma instituição? Como é que eu vou saber quais são essas leis? E o Espírito Verdade, ele de uma forma muito precisa diz lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Todas essas leis estão gravadas na nossa consciência. O estudo, a leitura de textos religiosos, de textos que nos promovam uma educação moral cristã, religiões efetivamente comprometidas com o bem, com o belo, com o justo, tudo isso nos auxiliará na melhor compreensão do que sejam as leis morais. Mas o Espírito Verdade é muito claro em dizer que efetivamente não há necessidade nem de ser alfabetizado, nem de fazer parte de nenhum grupo religioso. Porque se Deus é amor, para que ele cobre-nos justiça, ele precisava dispensar, e assim Deus fez e faz, dispensar o conhecimento dessa lei a toda criatura indistintamente. E aí, qual foi a opção divina para que cada um de nós, independentemente de quem fôssemos, de onde estivéssemos e de qualquer circunstância que envolvesse a nossa vida, de tempo, de lugar, de posição socioeconômica, educacional, independentemente de qualquer coisa, nós tivéssemos assegurado o direito básico universal de conhecer a lei. E aí Deus as deixou gravadas na nossa consciência. E é por isso que, como nós bem sabemos, quando nós fazemos qualquer coisa de errada, por mais singela que seja, ainda que nós nos desculpemos e apresentemos justificativas tentando validar aquele comportamento, a nossa consciência dá os seus avisos, dá os seus alertas, para nos mostrar que nós estamos nos afastando dessa lei, violando essa lei. E se há uma violação dessa lei, se nós, de forma voluntária, que já que sabemos como devemos agir, basta consultar a nossa consciência. E aí, como eu disse, religiões e estudos vão nos dando outras ferramentas para melhor aprender e compreender o que essa consciência quer dizer. Lembremos-nos, por exemplo, que Jesus diz numa outra oportunidade, que toda vez que nós, ao fazer alguma coisa, alguém pensássemos se nós queríamos que alguém fizesse aquilo conosco, isso é uma forma de identificar se a nossa conduta está violando ou não as leis divinas. Porque é o famoso dito popular: o que eu não quero para mim, eu não devo fazer para os outros. Essa é a mensagem de Jesus. Porque isso está de acordo com essa gravação das leis divinas na nossa consciência.
Se eu estiver muito envolvido no egoísmo, na vaidade, nesse individualismo que me impede de analisar o que é que dói, o que machuca o outro, tire-me, tire-me, eu mesmo, eu mesma, por mim, por base. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Então, não faço isso com alguém. Então, quando nós agimos contrariando essa lei, de uma forma automática, é startado o processo de vida e correção desse procedimento. A consciência vai falar e a consequência dos nossos atos se manifestarão. Então, as penas, elas vêm em consequência da violação dessas leis. Do mesmo jeito que as recompensas nascem dessa manifestação em cumprimento às leis. E é por isso que essa justiça divina se manifesta com essa precisão divinal, excelsa e superior. Só que entre esse Deus amor e esse Deus justiça, nós não temos deuses diferentes. Mas um Deus que ele consegue, de forma divina, porque não há outro adjetivo a dar, bem equalizar esse amor e essa justiça. O amor de Deus, o amor divino, ele é um amor inimaginável. Ele é um amor que não há como descrever, como compreender, ainda nessas limitações morais que nós vivenciamos. Mas esse amor que é excelso, ele nós já sabemos, não se confunde de maneira alguma com a irresponsabilidade ou com a permissibilidade de Deus para conosco. Deus não é de maneira alguma aquele que ama de forma cega, como às vezes nós dizemos em sociedade. Ele ama sem enxergar os defeitos, sem identificar os erros. Não. Deus nos ama na completude do que nós somos, entendendo as nossas virtudes existentes, entendendo as nossas virtudes em potencial, mas também identificando as falhas que ainda carregamos. E ele não vai passar a mão na nossa cabeça de forma irresponsável, porque isso seria contrário à sua justiça. Mas uma justiça, esse Deus justiça, essa justiça divina, não é uma justiça que se confunde com vingança. Porque Deus não se compraz com a nossa experiência de penas. Deus não se compraz com a nossa experiência de sofrimento em razão das nossas ações equivocadas. Porque Deus é amor. Um Deus que é justo e que é amoroso, ele não tem espaço e ele não conhece o sentimento de vingança. A intenção divina na aplicação de sua justiça para a correção dos nossos comportamentos é para a educação dos nossos comportamentos. Mas não simplesmente pelo prazer humano, que humanamente nós conhecemos e vivenciamos ainda, de reduzir o que erra à condição de desprezível, apenas para mostrar que eu sou grande e quem errou é pequeno. Isso é uma característica da vingança. Deus não lida com esse tipo de sentimento, com esse tipo de inferioridade nas percepções das relações. Então, um Deus que é amor, ele aplica a justiça. Mas esse Deus justiça, por ser amor, ele não conhece vingança, como não conhece permissibilidade. E é por isso que o Cristo, em apresentando um Deus amor e justiça, nos fala de um Pai Nosso. Porque a ideia do Pai Nosso é justamente a ideia de um Deus amor, justiça, de onde surge a providência divina,
como manifestação da misericórdia de Deus. Deus nos ama, não finge que não enxerga os nossos erros, ajuda a que nos corrijamos na jornada, mas não deseja que a aplicação da sua justiça, em razão das nossas falhas, seja um castigo, mas sim que seja educação, para que aquela atitude não mais se repita e que aí sim nós possamos ser felizes. Porque lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade também diz que o homem, o ser humano, o espírito, ele só é infeliz quando se afasta do cumprimento das leis divinas. Então, penas e recompensas são um processo natural de escolha decorrente das nossas ações em cumprir ou não cumprir as leis divinas. E é por isso que toda vez que eu escuto uma frase que é muito utilizada na nossa sociedade, e eu com certeza também já a utilizei em algumas oportunidades, elas não está de acordo com essa mensagem de Deus, de O Livro dos Espíritos, não está em acordo com a misericórdia divina. Com certeza, os amigos, as irmãs e irmãos que estão aqui agora, que estamos juntos e juntas nessa conversa, devem se recordar que, às vezes, né, alguém, quando a gente encontra uma pessoa e vai cumprimentar, né, e, olá, tudo bem? Como você vai? Como você está? Às vezes, há quem responda algo mais ou menos assim: ah, eu estou como Deus quer e consente. Eu estou de acordo com a vontade de Deus. Essa frase, a depender do verdadeiro sentido que se queira dar a ela pode estar sendo mal aplicada. Porque, de uma maneira geral, claro que há exceções, mas de uma maneira geral, quando se responde, estou como Deus quer, né, estou de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes a pessoa não está passando por um momento muito bom na vida. Não sei se os amigos e as amigas se concordam com essa expressão. Às vezes, a pessoa está num momento um pouco mais difícil. E aí a resposta vem, estou como Deus quer. Como se a dificuldade fosse apenas recorrente da vontade de Deus. Sim, tudo no universo acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus não nos quer ver sofrendo. O sofrimento decorre das nossas escolhas de ação equivocada e aí haverá as penas e as corrigendas. Não é muito comum, obviamente, reforça a ideia, há exceções, mas não é muito comum uma pessoa estar num momento muito bom da vida, muito feliz, e ela responder, estou como Deus quer. Normalmente, quando a pessoa está muito bem, muito feliz, está bem de saúde, está tudo mais ou menos organizado na vida, com os seus, com a sua família. Como é que você está? Estou ótimo, estou bem, graças a Deus, está tudo caminhando bem direitinho. Às vezes, o Deus, estou como Deus quer, só aparece quando as coisas não estão boas. Isso é transferência de responsabilidade. Porque parece que o sofrimento, as coisas boas são coisas boas. As coisas ruins são apenas a vontade de Deus. As coisas boas também são vontade de Deus, decorrente da misericórdia divina e da nossa tentativa de acerto comportamental. As coisas ruins também são vontade de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Senhor. Mas as coisas mais, ou as coisas não tão boas na nossa vida, ocorrem sim por vontade divina, mas pela misericórdia divina que abranda o peso das penas, dos erros, daquilo que nós cometemos. Então, é importante termos em mente responsabilidade.
Do mesmo jeito que Deus conhece os fios que estão na nossa cabeça, Deus conhece nossas ações. Deus conhece nossas palavras. Deus conhece principalmente os nossos sussurros, aquilo que não dizemos, mas pensamos, aquilo que não concretizamos, mas sentimos. Porque Deus conhece efetivamente a nossa intimidade e as nossas intenções. Isso não é nada para quem sabe em tempo real quantos fios existem na nossa cabeça. Obviamente, essa ideia desse conhecimento tão profundo, isso não é motivo para que nos assustemos. Por isso disse Jesus, já que ele nos ama, não tem mais. Mas, ao mesmo tempo, sejamos responsáveis. Tenhamos a consciência do que nos cabe na jornada de vida, policiando-nos nas ações mais singelas. Não necessariamente, e é isso que faz a diferença entre uma pena e uma recompensa, não é apenas fazer os grandes gestos, os grandes atos, as grandes manifestações de amor, de caridade e de justiça. Isso também é muito bom. Mas o nosso verdadeiro acerto de amor, de justiça e de caridade se dá naquelas ações bem pequenas, aquelas que muitas vezes ninguém vê, aquela que a grande maioria das pessoas sequer consegue identificar, mas que Deus sabe, que a nossa consciência sabe, e que nós sabemos como estamos agindo e como estamos fazendo. E é por isso que, juntando esse Deus amor, esse Deus justiça, essa providência divina e essa misericórdia divina, não tememos, não temamos, mas não nos esqueçamos que Jesus tantas vezes nos disse, não tornemos a pecar. Se a falta já foi cometida, se o erro já foi praticado, daqui para frente a gente conserta, agindo mais acertadamente, tentando minimizar os efeitos daquilo que nós realizamos, porque, como também disse Jesus, nós devemos buscar, do modo que nos é possível, ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. No final das contas, cada um segundo as suas próprias obras. É assim que a lei de Deus se aplica a cada um de nós. É daí que surgem as penas e as recompensas para todas as ações, por menores que sejam, das nossas vidas. E nessa consciência de que devemos construir cada vez mais recompensas, luz, paz, amor, saúde, serenidade, equilíbrio, bem-estar, felicidade para nós e para quem está ao nosso redor, é que nós devemos perseverar nessa trilha de moral evangélica, com base no Cristo, nessa mensagem de vida eterna, universal e divina. E, com certeza, apoio divino não nos faltará para que sejamos vencedores e vencedoras nessa jornada. E, para encerrar esta conversa de agora, agradecemos e agradeçamos a Deus por esse momento bendito de estarmos reunidos para falar, conversar e refletir sobre todas essas leis que nos fazem e nos possibilitam ser melhores. Oremos, queridos irmãos e queridas irmãs. Misericordioso Pai, felizes somos por esses instantes benditos em que a tua misericórdia nos concede o bálsamo necessário para nos fortalecermos e continuar a jornada da vida. Sê, Senhor, a luz do nosso caminho, a paz dos nossos corações,
o esclarecimento das nossas consciências, porque queremos sermos melhores e sermos contigo, hoje e sempre. Assim seja. Paz, luz, bem e tudo de melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.